dos associados. Visite nosso site limaepígolo.com.br. Exatamente, para explicar o direito e trazer aqui mais informação a respeito da prorrogação de dívidas rurais. Quem vai conversar conosco por videochamada, Henrique Lima, ele que é advogado, sócio fundador da Lima e Pígolo Advogados, membro da Comissão Nacional de Direito Tributário da OAB, mestre em Direito. Um bom dia, seja muito bem-vindo à CBN Campo Grande. Bom dia, Karina. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Obrigado mais uma vez pela oportunidade para prestar essas informações. Pois é, doutor, vamos começar entendendo então um pouquinho mais sobre essa situação, né? Do que se trata exatamente essa questão de prorrogação das dívidas rurais. Pois é, Karina, nós estamos insistindo nessa tecla porque números apontam que agora na safra de 2024 pode chegar a quebra de 20 a 25%, considerando o Brasil inteiro, né, todo o território nacional. Então isso é muito grande o número, por conta principalmente de questões climáticas e também que isso causa já por si só uma grande dificuldade aí nos produtores rurais, mas também a questão da grande variação de preços, né? Que os produtores vieram de um período com outra realidade de insumos e tudo mais, e hoje assumiram compromissos pós-pandemia, financiamentos e tudo mais, e hoje estão se deparando com essa questão da variação do preço, com essa questão climática. Então, há muitos, né, produtores rurais, inclusive, assim, eu diria, só no nosso caso, assim, de atendimento, centenas de produtores rurais assim que procuram num período de mês assim para pedir esclarecimento e ver como viabilizar. Então a gente percebe que é algo bastante relevante que seja esclarecido e reprisado isso daí. Claro, E, doutor, esse é um direito. Claro, dando uma olhadinha nesse universo aí de produtores, né? Dá para estimar quantos estão realmente nessa condição de necessidade de socorro? A quantidade de produtores, né, eu não consigo dizer, a gente vê sempre por percentual. Então, se você considerar que 20, né, não vou falar nem 25, 20% de quebra na safra, você imagina, tem os produtores menores, que geralmente são os mais afetados, porque têm menos proteção ao risco, não contratam tanto o seguro agrícola. Então, assim, você pode estimar que é uma quantidade grande, mas a quantidade de pessoas exata eu não consigo dizer, Karina. E como que essa negociação, prorrogação de dívida, ela se aplica? Então, Karina, eu quero deixar isso bastante, assim, a intenção dessa entrevista, que a gente consiga deixar bem claro. Porque o que acontece? Existe no Manual de Crédito Rural, da MCR, uma previsão que diz que, acontecendo 3 circunstâncias, é um direito do produtor conseguir aquilo ali. Claro, ela não fala que é um direito, fala que está autorizado, né, a renegociação, a prorrogação, o alongamento da dívida. Porém, a jurisprudência já pacificou, inclusive, com súmula do STJ, dizendo que quando a MCR fala está autorizada a prorrogação, o alongamento da dívida, não quer dizer que o banco pode, ou o banco, a cooperativa, né, pode ou não prorrogar. Não. Uma vez atingidos os requisitos, é um direito do produtor isso daí. Então, eu gosto de deixar bem claro que não é um favor que ele está pedindo, é um direito. E isso, Karina, é importante ficar frisado, que é muito diferente daquela, entre aspas, renegociação. Às vezes a gente fala renegociação por erro, né? Porque tecnicamente o que nós estamos apontando aqui é uma prorrogação, é um alongamento, que o nome que está na MCR mesmo é prorrogação, e é diferente da renegociação que é feita lá direto com o gerente do banco ou da cooperativa. Por quê? Quando o produtor, ontem inclusive atendi um do interior da Bahia, que ele falou, doutor, consegui uma renegociação, mas eu queria ver se tem outra ferramenta para fazer, outra coisa e tal. Eu falei, mas como que o senhor conseguiu a renegociação? Eu fui lá e ele fez um outro empréstimo e daí matou aqueles outros e agora eu tenho mais um prazo para pagar. Pelo amor de Deus, Karina, isso é um perigo para o produtor rural. Por quê?
Porque quando ele consegue o crédito rural ali custeado com subsídio do governo, pelo Plano Safra, ali com 6, 8% ao ano, ele tem uma condição para pagar. É apresentado um projeto para o engenheiro, para o agrônomo, para um veterinário, por alguém ali que entende da produção dele, e é aprovado aquele projeto e é feito um cronograma de pagamento que ele vai fazer para o banco. Só que quando ele não consegue pagar e ele vai direto no banco e fala isso para o gerente, que é, entre aspas, amigo dele, o gerente pega e apresenta para ele um crédito de balcão, um crédito que é do próprio banco, um crédito que a gente chama de um crédito não controlado, e esse crédito daí já pula para taxas de 12, 14, até 18% ao ano. E se o produtor já estava com dificuldade para honrar um compromisso, às vezes, com uma taxa de 8, imagina 18 anos, ou seja, ele está empurrando com a barriga uma bola que estava pequena e que de repente vai ficar gigantesca quando voltar. E já a prorrogação que está no Manual de Crédito Rural, na MCR, é totalmente diferente disso. E eu preciso, e eu sempre insisto isso em entrevista, em palestra, que é bastante diferente. Por quê? Porque essa prorrogação, esse alongamento que é um direito do produtor rural, ela é prevista para que ela aconteça com os mesmos encargos que tinha no contrato original. Então, o mesmo encargo de juros, de taxas e tudo mais que ele tinha no contrato original deve ser mantida nessa prorrogação. Esses mesmos encargos devem ser mantidos na prorrogação. E não rasgar aquele título anterior e falar, agora está esse novo, numa condição muito pior. E outra coisa ainda, Karina, na prorrogação, no alongamento que está na MCR, um produtor rural ele pode conseguir uma carência para pagar. Ele pode conseguir, às vezes, tem casos que a gente entra apresentando o laudo e o economista fala, olha, diante dessa circunstância, dessa quebra, da realidade desse produtor, ele precisa, por exemplo, 2 anos de carência e, sei lá, 12 anos para fazer as amortizações e quitar essa dívida. 12 anos. Então, olha, tem casos até chega a 20. Né? Mas, assim, é totalmente diferente do produtor rural que chega ali e fala, olha, eu vou pegar e vou renegociar para você. Rasga isso aqui e vou fazer um novo. Toma aqui um crédito que é um crédito comercial sem nenhum tipo aí de favorecimento do governo. Então, isso tem que ficar bastante claro, Karina. Doutor, é muito importante isso, né? Porque são 2 palavrinhas que rapidamente podem ter até uma mesma impressão de que se tratam do mesmo assunto. Então, a prorrogação é uma coisa, o alongamento é outro. E para quais contratos isso se aplica? Prorrogação e alongamento é a mesma coisa. Prorrogação e alongamento é o mesmo. As pessoas usam o sinônimo. O que é diferente é a renegociação. A renegociação que ele faz direto no banco, tá? Ok. E em quais situações, né, em quais contratos se aplica essa condição? De modo mais pacífico, todos aqueles contratos que estão relacionados ao crédito rural, que a gente chama de recursos controlados, em que foi apresentado um projeto, foi apresentado um estudo, o banco aprovou aquilo ali, e daí ele recebe o dinheiro com algum subsídio do governo, com algum favorecimento, com alguma condição especial, todos esses estão aptos a serem prorrogados ou alongados, diferente do renegociados que nós falamos. Agora, nós temos também diversas decisões da Justiça que mesmo os créditos livres, né, aqueles que não passaram por esse crivo do projeto ali, que não teve o subsídio do governo, desde que prove que a destinação foi ali para o seu empreendimento rural, também tem direito a essa prorrogação, a esse alongamento, Karina. Então, isso é bastante importante ficar frisado, viu? Ok. E pegando um pouquinho mais nos detalhes, né, dessa situação, quais são os requisitos, como se comprova o direito? Olha, o que a MCR fala, ela fala em 3 itens. Em dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safra por fatores adversos e eventuais ocorrências prejudiciais. Mas, resumindo, o que precisa ser comprovado? Que aquele produtor rural, por alguma situação adversa, está momentaneamente
temporariamente, né, naquele momento e por algum tempo, não é para sempre, senão seria o caso aí de recuperação judicial, de falência, mas por um período de tempo ele está incapacitado de honrar aquele compromisso de quitar aquele financiamento. Então ele precisa, né, apresentar. A gente faz isso como? Como que demonstra? Primeiro, suponhamos que seja uma questão climática. Teve ali decretação de estado de calamidade, como a gente está vendo no Rio Grande do Sul, saíram matérias a respeito daquilo ali, teve alguma entidade de classe que fez um estudo de que aquela variação causou tanto de perda, isso de modo geral, de modo mais amplo, né? Agora o produtor, no caso específico dele, ele pode apresentar o quê? Ele pode contratar um engenheiro, e a gente recomenda muito isso, um agronomista, às vezes um veterinário, se ele é uma criação de animais, para demonstrar que de fato houve prejuízo ali na sua produção rural e que esse prejuízo foi suficiente para inviabilizar o pagamento. E, às vezes, a gente faz o laudo, também contrata, às vezes, um economista, dependendo da circunstância, para analisar todo o livro caixa daquele produtor rural e demonstrar, né, pelo fluxo ali de caixa, por A mais B, vamos dizer assim, para desenhar, né, para o banco e depois para o juiz, que é impossível aquele pagamento no momento. Porém, é impossível, porém, a atividade continua viável. Ele tem condições de pagar. O que ele precisa é um alívio momentâneo, uma carência e um prazo maior para fazer aquele pagamento. Por quê? Porque a produção rural dele tem que ser suficiente, não apenas para ele fazer esses pagamentos aos bancos, às cooperativas, mas também tem os fornecedores de insumo, tem também aquilo que ele precisa para sobreviver com a sua família. Então, tudo isso tem que ser analisado nesse laudo que a gente faz. Às vezes, a gente usa a declaração de vizinhos para confirmar algum prejuízo que tem. Então, a criatividade aí é bastante importante, sabe, Karina? Então, é Todas muito as importante ferramentas demonstrar. possíveis. Todas as Todas as ferramentas ferramentas, possíveis. inclusive o GPS, demonstrando ali como que foi afetada a sua região, a sua área. Ok. O senhor já falou, então, que em primeira mão é importante entender essa própria nomenclatura, né, da prorrogação, do alongamento, que são sinônimos, da renegociação. Que outros cuidados esse produtor rural ele precisa ficar atento? O cuidado que eu gosto de frisar, que eu falo que é o mais importante, Karina, e que dá dó de ver na justiça, que acontece o seguinte: às vezes o produtor rural tem toda a prova de que ele realmente tem uma situação adversa, que ele não consegue fazer naquele momento o pagamento, que ele precisa de um suspiro, de um respiro ali, de uma carência para pagar, de um prazo maior para pagar. Ele demonstra tudo isso. Porém, a jurisprudência está indo muito no caminho, eu diria que quase já é pacífica, de que se ele não pediu essa prorrogação, esse alongamento, antes do vencimento da parcela, se ele não fez esse pedido administrativo, que a gente diz assim, antes do vencimento da parcela, ele não cumpriu um requisito que tem lá nesse manual, na MCR, e que por isso ele não tem direito. Eu acho um absurdo, porque para mim, eu tenho um artigo que eu defendo isso. Isso daí ofende a Constituição, ofende lei, ofende o ordenamento jurídico, porque é uma previsão que está na MCR. Porém, o que acontece? Os juízes estão todo dia aplicando isso. Falam, olha, não fez o pedido administrativo? Não. Ah, então agora, mesmo que tenha comprovado, ele não tem direito. E é uma pena. Então, isso deveria ser difundido por todo o sindicato rural, por toda a entidade de classe que lida com o produtor rural. Para quê? Para fazer o pedido. Quanto mais bem elaborado esse pedido administrativo, com provas, tal, melhor. Agora, se não tiver tempo, ficou sabendo hoje, por exemplo, com essa entrevista, que amanhã já vence uma parcela, faça uma carta de próprio punho, mande um e-mail que seja para o seu gerente do banco ou para a cooperativa falando, olha, não vou conseguir cumprir, eu quero a prorrogação, eu quero um alongamento. O gerente vai chamar ele para fazer a renegociação. Não cai nesse conto do vigário, porque depois pode custar caro. Pode não, vai custar muito mais caro ali na frente. Então, esse pedido prévio é muito importante. Inclusive, Karina, agora com essa situação do Rio Grande do Sul, eu cheguei a gente pegou o nosso modelo que a gente usa com os nossos clientes, eu fiz alguma adaptação, eu e a minha sócia, a doutora Samária, e nós disponibilizamos lá no nosso site, gratuitamente, para os produtores rurais lá da região do Rio Grande do Sul, que agora, claro, está todo mundo
preocupado, tem que salvar a vida, salvar o que pode, mas logo vai bater as portas essas obrigações. Inclusive, ontem ou antes de ontem, o governo federal falou: olha, nós já prorrogamos automaticamente todas as dívidas rurais. Para quando? Para 15 de agosto. Cara, 15 de agosto está aí. Você imagina, com toda essa catástrofe, todas as parcelas vencidas estão prorrogadas, elas vão vencer 15 de agosto. Então, isso é um absurdo. Então, a nossa sugestão sempre é: faça esse pedido administrativo e, ainda que não tenha cabeça agora no momento, e depois, ou faça daqui mais para frente um pouquinho, e depois, judicialmente, a gente tem condição de discutir o que aconteceu com a sua produção rural e qual o prazo que você, de fato, precisa para fazer esse pagamento. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos mais uma vez. Karina, muito obrigado e fica à disposição dos nossos ouvintes. Muito obrigada. A gente vai fazer um intervalinho e voltamos já.